meus queridos, nós temos mais uma dica essencial para você. E hoje é muito importante, nós vamos falar sobre buscar uma mente sã através da oração. Nós temos que ter um momento íntimo com Deus, nós temos que buscar ao nosso Senhor quando a gente fecha a porta do nosso quarto e tem um momento só com Ele, para ouvir a sua voz, ficar quieto, ler a palavra, Ele falar com você e você responder através das suas ações de graças e petições, derramar o seu coração na presença do Senhor. E eu estou aqui no meu quarto, na nossa cama, minha e do Lamartine, porque aqui é o meu lugar secreto, é onde eu entro para buscar ao Senhor. Primeiro eu quero falar sobre os horários. Eu acho que os horários melhores que tem para a gente buscar ao Senhor são pela manhã, quando nós acordamos. E eu tenho 2 horários que eu acordo. Ou às 3 da manhã, e aí eu levanto, tenho o meu tempo com Deus, depois eu volto a dormir. Ou às 6, 6 e meia da manhã, levanto, tenho o meu tempo com Deus, e vou fazer as atividades do dia. E no final da noite, antes de dormir, eu durmo mais cedo que o Lamartine, Ele fica fazendo coisas lá embaixo, ou na sala de TV, ou no escritório. Eu venho mais cedo. Gosto de ouvir mensagens, gosto muito de ouvir mensagens no YouTube. Ouço as mensagens do Lamartine, dos pastores que eu mais gosto de aprender, Ouço mensagens e leio os livros, normalmente à noite. Então eu quero dar algumas dicas para vocês como eu faço. Eu leio a minha Bíblia, que essa para mim é a melhor Bíblia de estudo que existe. Chama-se A Bíblia Anotada Expandida, de Charles C. Riley. Eu não sei como fala isso em inglês direito, mas essa é a melhor, é a antiga, gosto muito dela, é a Bíblia que eu mais leio. Anoto tudo no meu caderno. Olha, tá acabando esse caderno, é um caderno após o outro, tem tudo anotado, as minhas canetas de diversas cores, meu iPad que eu já vou registrando os meus estudos. E eu gosto de ter essa Bíblia, que é a Bíblia em português e inglês, porque muitas vezes eu gosto de ler em inglês porque esclarece muitas coisas para nós. Por exemplo, vocês sabem que o tema do Essência esse ano, que é moderação, que nós estamos chamando de mente sã, eu tirei da Bíblia em inglês. Porque em português, lá em 2 Timóteo 1,7, que fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, amor e moderação. Moderação para nós em português é uma palavra diferente, A gente não usa muito, então não é muito elucidativa. E quando eu fui ler a Bíblia em inglês, o tema é Sound Mind, que é uma mente sã. Daí que saiu, o tema do nosso Essência, buscar uma mente sã e um corpo são. E muitas dicas eu acho que a gente tem dado para você, mas essa aqui, olha, você não pode viver sem ela. E eu gosto de ler livros também. É muito importante a gente ter esse tipo de iniciativa para gerar sabedoria e conhecimento. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. Meu querido, você não vai ter sabedoria, minha querida, se você não buscar a Deus na palavra e ter o seu tempo com Deus, aquela coisa de você ouvir de Deus, sabe? Algo que é íntimo para você, ter o rema de Deus para a sua vida. Eu particularmente amo ouvir lives e mensagens e ouço muitas, mas nada como ter o seu momento com Deus, onde você lê a Bíblia e Deus, o Espírito Santo, falar alguma coisa para o seu coração. Então faça as duas coisas, Adquira o conhecimento de pessoas que estudaram muitas horas, às vezes em um assunto que você quer, mas também tenha a sua própria experiência, de buscar esse tesouro tão maravilhoso que é a Palavra de Deus. Então aqui está todo o meu kit de hora silenciosa, de devocional. Normalmente, sabe o que eu faço? Eu pego uma das almofadas, abro a minha Bíblia assim e fico lendo, lógico, acendo um pouco mais a luz, mas de madrugada eu fico só com essa luzinha aqui e busco a Deus em oração. Eu amo ler livros, então eu leio Salmos, leio algum outro livro, por exemplo, o último livro que eu li foi Deuteronômio, depois eu li Lucas,
Então, normalmente eu faço assim, eu leio um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento, né? Para adquirir o conhecimento pleno. Mas um livro que tem que ler assim constantemente são os Salmos, né? Porque Salmo tem muita coisa para sua alma, para o seu dia a dia. Davi realmente soube ter intimidade com Deus, né? Ele teve revelações que ninguém teve na sua época. Ele construiu o tabernáculo de Davi e todas as pessoas tinham acesso, né, à presença de Deus, à Arca da Aliança. Então ele, mais do que ninguém, né, ele foi o homem do Velho Testamento que realmente teve a revelação sobre a intimidade com Deus. E os salmos que ele escreveu mais salmos que todos os outros, né, eu acho que foram 73 salmos de Davi, são maravilhosos. Ele aprendeu a derramar sua alma. E sobre a vida de oração, como eu faço? Eu não começo a orar sem antes ler a Bíblia, eu não consigo. E a minha ênfase na oração, sinceramente, é orar a palavra. Eu acho que não há nada mais efetivo do que você orar a palavra. Porque a própria palavra diz de si mesma e a respeito do Senhor Deus. Tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Deus o sim e o amém. Então a gente precisa conhecer as promessas, tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Deus o sim e o amém. Então a gente precisa conhecer as promessas de Deus através da sua palavra. Então, por exemplo, eu quero orar por alguma área da minha vida, eu quero orar pela minha família. Então eu procuro um texto da palavra de Deus que me garanta a bênção que eu preciso. Por exemplo, se eu preciso que Deus me ajude na área financeira, pagar as minhas dívidas, eu leio um texto que fala sobre a provisão. E aí eu leio e peço para Deus que aquela palavra se aplique em mim. Se eu estou ansiosa, eu leio o texto que fala sobre ansiedade e peço a Deus para que me ajude. E assim é que eu faço. Eu pego as minhas necessidades, procuro embasamento na palavra e peço a Deus, segundo a sua palavra. Gente, aí não tem como você ter um não de Deus, você sempre terá um sim de Deus. E também você pode ler a palavra, às vezes você está lendo o Velho Testamento, conta uma história, por exemplo, de algum juiz, não é? Você pode contar a história de Sansão e ver os erros de Sansão, e aí você reflete sobre si mesmo, né? Para que você pense, olha, eu não posso ser tão confiante nas minhas habilidades quanto foi Sansão e abriu brechas. Então você lê a palavra e aplica para você e ora e se cobre em oração. Eu acho muito importante. Fora isso, é muito bom ter listas de oração. Gente, eu sou pidona, eu tenho listas de oração. Cada fase da minha vida eu tenho uma lista que eu fico pedindo para Deus. Eu faço campanhas de oração aqui 7 semanas, aqui no meu quarto, acompanho alguém, oro com alguém, mas eu faço listas de oração e fico orando até que Deus me responda. Então eu queria dar essas dicas para você. Aprenda a orar, que você vai ser muito abençoado por Deus. Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, um questionamento: como eu ouço a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você precisa aprender a ouvir Deus através da sua palavra. Leia a Bíblia muitas vezes, ouça mensagens, ouça a palavra de Deus. E às vezes não é naquele momento que você entra que você vai ouvir alguma coisa específica. Talvez sim, mas você vai ouvir sempre a voz de Deus quando você precisar de uma resposta e uma direção. Porque você vai lembrar da palavra de Deus e você vai saber que é Deus falando com você. Muitas vezes, por exemplo, surge alguma coisa no meu coração que eu acho que é meu, mas na verdade depois as coisas vão se evidenciando e eu percebo que não foi do meu coração, mas foi de Deus. Normalmente Deus fala conosco através de uma voz suave, através de uma certeza no coração, que é a atuação do seu Espírito. Mas para que você aprenda a ouvir o Espírito Santo, você tem que se encher do seu Espírito através da sua palavra, através de uma vida de adoração. Assim que você é cheio do Espírito Santo. Então aprenda a ouvir a Deus pela palavra e através do Espírito Santo. E para encerrar, eu quero fazer uma oração por você, para que você tenha intimidade com Deus cada vez mais. Talvez cada um de nós tenha um nível de intimidade, assim como temos nos nossos relacionamentos, mas sempre podemos crescer mais e conhecer mais do nosso Deus. E é por isso que eu vou orar
pela minha vida e pela sua hoje. Pai querido, eu te agradeço, Senhor Deus, porque hoje nós podemos adentrar na tua presença e não é necessário que nenhum sacerdote faça isso por nós, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes reais. Por isso, Senhor Deus, eu te agradeço, porque em Cristo Jesus o véu foi rasgado e nós entramos na sua presença. E é isso que eu quero orar por mim e pelas pessoas que me assistem. Senhor Deus, que nós possamos cada vez mais buscar a tua presença, ter tempo de intimidade com Deus, buscar ao Senhor no lugar secreto, seja no quarto, seja na sala, seja, sei lá, tem gente que entra no banheiro, não é porque é o lugar mais íntimo, mas que nós tenhamos aquele momento onde nós entramos e vamos ter um tempo só com Deus, especialmente com o Senhor Deus, com o Senhor. Pai, eu quero te pedir isso por todos aqueles, Senhor Deus, que estão me ouvindo, que nós possamos ser desafiados e que o Espírito Santo coloque no nosso coração aquele desejo, Senhor Deus, de te buscar a cada dia mais, para que nós possamos ter uma mente sã, emoções, sensações, pensamentos e, consequentemente, ações segundo a tua vontade em Cristo Jesus. Amém. Essa é a minha última dica essencial, uma dica ultra super importante, que é ter tempo e intimidade com Deus. Mas você, através do Espírito Santo, vai crescer em expectativa e busca até a nossa Conferência para Mulheres Essência, 3ª edição, que acontecerá dia 5 de dezembro, a partir das 14h30, né? Com preletores maravilhosos, e você será muito edificado, edificada no Senhor. Eu quero deixar aqui um beijo no seu coração e grandes bênçãos do nosso Pai, em nome de Jesus.